dia e pela tua presença, Pai, que está aqui conosco. E queremos te pedir mais uma vez que o Senhor venha falar aos nossos corações. Eis aqui o teu servo, o seu filho, se disponibilizou, Senhor, para ser um instrumento, Senhor, para as nossas vidas. E nós queremos te pedir, Pai, usa o teu servo, Pai, uma vez mais. Pai, usa ele de uma maneira diferente nessa noite. Só o Senhor sabe o que o coração de cada um nessa noite precisa, Senhor, o que a nossa alma necessita, Senhor. Então, Pai, que o Senhor venha direcionar a resposta para os teus filhos e que possamos sair diferente, Pai, deste ambiente, Pai, através do poder que há na tua palavra. Enquanto teu filho estiver aqui ministrando sobre as nossas vidas, cuida da casa dele, da família dele, dos seus sonhos, seus projetos, Pai. Nós entregamos nas tuas mãos e é tudo que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Bruno. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Motivo de muita alegria, sempre uma honra cultuar a Deus com os irmãos. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida. Bendita foi a sua entrada e certamente bendita será a sua saída. Amém. Bom rever minha amiga pastora Patrícia, pastor Alexandre. Deus abençoe a vida de vocês. Esse casal de Deus, essas pessoas maravilhosas que Deus levantou nesse lugar para abençoar a vida dessa igreja. Amém? Os demais pastores, presbíteros, as missionárias, que Deus em Cristo possa abençoar a vida de vocês. Eu tenho uma palavra do Senhor para dividir com você. Quem quer ouvir, diz amém. Amém. Por favor, abra sua Bíblia. Ezequiel capítulo 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Se não for pedir muito, me dê alguns minutos de atenção. Alguns minutos, prometo não me demorar. A pastora Patrícia falou que eu só tenho 20 minutos para pregar, que ela não consegue me ouvir mais de 20 minutos. Brincadeira, minha amiga. Ezequiel 37, texto muito familiar. Quem encontrou diz amém. Amém. Está escrito assim, verso 1, olha. Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me fez sair no espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez passear em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. E me disse então, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, porque assim diz o Senhor Jeová a esses ossos. Eis que farei entrar sobre vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Verso 7 eu encerro. Então profetizei como se me deu ordem. Profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que houve um rebuliço, e os ossos se juntaram, osso a osso, e você diz amém. Se assenta aí, glória a Deus. Me dê alguns minutos de atenção. Quem me ouve bem, diga glória a Deus. Vamos lá, irmãos. O texto se autoexplica. Não é necessária uma análise tão profunda para nós entendermos aquilo que Deus está querendo falar aos nossos corações por intermédio da boca do profeta Ezequiel. Só a nível de informação, Ezequiel é levantado num tempo muito complicado, para ser porta-voz de Deus dentro de dias tenebrosos,
em relação à comunhão do povo para com Deus. E vale a pena salientar que Ezequiel, ele é filho de sacerdote, e dentro de uma ótica sacerdotal, os filhos costumeiramente herdavam o lugar do pai, a função sacerdotal se passava de pai para filho, ficava-se dentro de uma mesma família, mas Deus tinha um projeto diferente com Ezequiel. Deus queria que Ezequiel fosse profeta, porque embora o sangue de Ezequiel é um sangue de sacerdote, mas a chamada de Ezequiel era uma chamada profética. Na verdade, o homem faz até planos, mas quem tem a rota da nossa vida é Deus. O homem até traça os seus objetivos, mas é o nosso Deus quem tem a última palavra. E é Ele quem sabe aquilo que vamos exercer ou fazer, segundo o seu querer e a sua vontade. Talvez se fosse por Ezequiel, ele seria sacerdote, mas Deus o chamou como profeta. Você não precisa ser aquilo que as pessoas dizem que você é. Você precisa assumir o papel que Deus entregou nas suas mãos. Você não precisa repetir a história de ninguém. Você precisa construir a sua própria história. Talvez alguém disse, Ezequiel, você precisa ser igual a seu pai. Você precisa fazer o que seu pai fez. Deus falou, não, ele não vai ser um repetidor de histórias. Ele vai construir a sua própria história. Eu quero declarar no nome de Jesus que você está proibido de repetir histórias que deram errado. Você vai construir a tua história vai dar certo para a glória de Deus. Você não vai ser um repetidor de erros. Você vai ser alguém que vai trilhar o seu próprio caminho, direcionado pelo dedo do próprio Deus. Ezequiel não vai dar sequência a um legado do seu pai na função sacerdotal. E às vezes, pastora, tem pessoas que acreditam que precisam dar sequência a histórias. No caso de Ezequiel, era uma história bacana, era uma história profética, era uma história de sacerdote, mas que Deus tinha uma outra história para ele. Mas tem gente que às vezes acredita que pela família que nasceu, pela localidade que cresceu, pela vida financeira que tem, acha que tem que continuar dando sequência a uma história que não é sua. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, você pode quebrar um ciclo hoje, nessa noite. Você pode ser alguém que vai quebrar uma história que talvez deu errado para quem veio antes de você. Mas se você estiver debaixo do comando de Deus, você pode fazer a sua própria história. Eu quero declarar no nome de Jesus, você vai dar muito certo naquilo que você vai realizar segundo o comando de Deus sobre a sua vida. Ezequiel, ele foi treinado, pastora, para ser profeta. Porque todo aquele que Deus chama, Deus vai treinar. Todo aquele que Deus chama, Deus vai dar habilidades. Todo aquele que Deus chama, Deus não vai dar só habilidades, Ele vai dar capacidade de resistir dores. Que na verdade, Deus não levanta e não entrega coisas grandes na mão de pessoas que não aguentam suportar dores. Porque quanto maior for o projeto, maior vai ser a responsabilidade. E consequentemente, maior vão ser as dores que você vai ter que passar para viver esse projeto. Então, Deus vai sempre treinar alguém para viver uma história. Ezequiel, desde o capítulo 1, ele está sendo treinado, ele está sendo lapidado, ele está sendo instruído. Instruído para quê, pastor? Para que ele venha executar exatamente aquilo que Deus tinha para com a vida dele. Até porque as profecias de Ezequiel, algumas delas foram duras, e somente tendo uma vida muito alicerçada em Deus, para profetizar o que ouviu e não ter medo de retaliações. Somente tendo uma vida muito bem estruturada,
sem depender da opinião de alguém para fazer o certo, sem depender de aceitação humana para cumprir sua missão. Somente alguém que foi treinado para isso vai conseguir romper na sua chamada. E Ezequiel, ele foi lapidado, ele foi treinado, ele vai passar por algumas fases. E agora, nós lemos aqui no capítulo de número 37, no texto que nós lemos, que Deus vai levar esse profeta para dentro de um vale. Repita após mim: para dentro de um vale. Todas as vezes que Deus tiver que te levar para um caminho de desafios, Ele sempre vai te dar o preparo antes. Todas as vezes que a roupa de Deus, que Ele designou para a sua vida, foi um caminho de vale, Ele sempre vai te estruturar antes. Pastor, e como é que Deus me estrutura? Deus te estrutura, Ele te dando lutas de forma anteriores, porque essas lutas vão te dando maturidade, essas lutas vão te dando robustez, essas lutas vão te dando experiência, essas lutas vão fortalecendo a sua fé, essas lutas levam embora o tempo da infantilidade, essas lutas levam embora o tempo da inconstância, e nós vamos crescendo diante dos processos. Talvez, se você passasse pelo que você está passando hoje, com a cabeça que você tinha alguns anos atrás, você não estava mais aqui dentro. E sabe por que você está resistindo a esse vale? É porque Deus te estruturou e te preparou nas guerras antigas. Você saiu vivo das guerras antigas, mas não foi somente com vitória, você saiu também com experiência. E até aquilo que não deu certo, você também tirou como aprendizado, porque aquilo que não te mapa te fortalece. Aquilo que não te mapa te estrutura. E Deus vai trabalhando sempre na vida da gente, dando desafios para nos lapidar, para nos fortalecer, porque Ele sabe os vales que nós vamos atravessar na vida. E quem não está pronto emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, familiarmente, quando encontra com um vale, desespera. Quando encontra com a guerra, fica desesperado. Lembra do que Deus disse para o povo que estava saindo do Egito? Ele diz: eu vou mudar a roupa de vocês, porque se vocês forem pelo caminho que vocês querem ir, que é o caminho mais rápido, vocês vão ver a guerra, e vocês vendo a guerra, vocês vão voltar para o Egito. Vocês não estão prontos para ver guerra, porque se vocês vivirem a guerra, vocês vão querer voltar para a escravidão de Faraó. Era Deus dizendo: eu estou mudando a roupa de vocês, porque eu sei o que vocês suportam, eu sei o que vocês aguentam. E agora Deus está dizendo para o profeta: eu estou te levando para o vale, porque eu sei a tua estrutura, eu sei o que você consegue ver, eu sei o que você consegue ouvir, eu sei o que você consegue passar. E talvez na ótica do profeta a visão era muito tenebrosa, porque os ossos eram sequíssimos. Mas guarde o que eu vou te falar: Deus não dá prova além do que nós podemos suportar. Antes Ele te dá o escape e o preparo. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer uma coisa: você está habilitado e fortalecido para passar de cabeça erguida por esse vale que se levantou sobre a sua vida. Pastor, eu não tenho tudo que eu preciso para passar no vale. Talvez você não tenha o dinheiro que você quer, talvez você não tenha as saídas que você quer, mas você tem duas coisas que o mundo não tem. O que, pastor? Você tem Jesus, que muda qualquer história, e você tem o preparo que Deus te deu para superar essa guerra de cabeça erguida. Então olha para esse crente do lado e fala assim para ele: Deus te deu duas coisas. Não, mas com esse ânimo que você falou, ele não vai acreditar. Fala como um crente animado, diga: Deus te deu duas coisas para superar esse vale. Diga assim: número 1, Ele está contigo. Diga aí: número 2, Ele te preparou para esse momento. Você vai conseguir passar, você vai conseguir atravessar, você vai conseguir ir adiante, você vai conseguir romper.
Tu vai olhar para esse vale e vai dizer: o teu estado é tenebroso, mas quem me trouxe aqui foi Deus, e eu sei que Ele é poderoso para mudar qualquer história. Eu sei que Ele pode mudar qualquer cenário que se levante diante de mim. O que está acontecendo com o profeta pastor Ricardo? Ele está vendo o que talvez não queria ver. Pastor, por que é que a mão de Deus leva Ezequiel? Por que é que a mão do Senhor que leva o profeta? Pastor Alexandre, pensa comigo. Em outras profecias, o profeta se levantou e foi. Em outros momentos, o profeta se levantou e profetizou. E por que nesse caso tem que ser a mão de Deus? Porque a verdade tem que ser dita. Quem é que quer ir com as próprias pernas para dentro de um vale? Ninguém quer. Sendo que tem coisas, quando tem que acontecer na sua vida, quando é propósito de Deus você passar, ainda que você não vai com as pernas, a mão de Deus te empurra. A mão de Deus te coloca. A mão de Deus te leva. Talvez não estava nos planos de Ezequiel ir para dentro daquele vale, mas a mão de Deus levou ele. A mão de Deus conduziu ele. Pastor, me prova biblicamente que Deus pode levar alguém para dias complicados. Eu vou te provar. O próprio Jesus, quando ele acaba de ser batizado, a Bíblia diz que foi o próprio Espírito que dirigiu Jesus para dentro de um deserto. Por quê, pastor? Tem dias que eu não quero, mas é Deus que me direciona. Tem horas que eu não quero, mas é a própria mão de Deus que me leva. Mas não me leva para me envergonhar, me leva para ver um cenário caótico, mas depois ver a restauração que Ele pode fazer numa história de alguém. Aí o profeta vai, pastora, com a própria mão de Deus levando ele. Eu estou indo bem devagar para você entender. E o cenário que Ezequiel vai ver é tenebroso. Tenebroso porque pensa num cemitério cheio de ossos. Não é um cemitério que tinha gaveta. Não é um cemitério que estava tudo enterrado. Não, estavam os ossos para cima e os ossos eram sequíssimos. E o profeta está no meio desse vale. E quem colocou ele lá foi a própria mão de Deus. Agora você precisa entender uma coisa. Eu não posso deixar de falar isso para você. Tem vales que é a mão de Deus que me leva, mas tem vales que sou eu mesmo que me coloco. Você precisa entender o que é Deus te levando e o que é a sua precipitação te levando. O que é Deus te levando e o que é a sua falta de controle financeiro te levando. O que é Deus te levando e o que é o seu desequilíbrio emocional na sua casa te levando. O que é Deus te levando ou o que é a falta de sabedoria que você tem com os seus filhos que está te levando. Você precisa saber diferenciar. Porque tem coisas que é Deus que me leva e tem coisas que é eu que vou com as próprias pernas. Esse caso aqui é Deus levando o profeta para dentro de um cenário que ele não quer. E Deus é especialista em fazer isso com a gente. Principalmente com os profetas. O que, pastor? De colocar o profeta em cenário que ele não queria viver. De te fazer viver dias que você não sonhou. De te fazer ter experiências que talvez você não queria ter. Mas o que é um profeta sem experiência? O que é um profeta sem história? O que é um profeta sem um currículo de vale? O que é um profeta sem medalhas? Medalhas que ele adquiriu passando nos vales da vida. Vida de profeta é assim. Você passa por coisas que você não quer. Mas guarde o que eu vou te falar. Você também vê muita coisa que gente comum não vê. Você vive dias que você não sonhou. Mas você tem experiência que gente que está na praia nunca vai ter. Tem coisas, pastora Patrícia, que eu não queria viver. E a senhora com 30 anos de ministério, a senhora já viu foi coisa. E viu por quê, pastor? Viu porque passou por coisas que não queria passar. Mas hoje pode levantar a mão e falar: eu sobrevivi. Eu estou viva.
E não tem nada melhor do que você sobreviver, porque quem sobrevive está dizendo: a guerra veio, mas ela não me matou. O gigante se levantou, mas ele não conseguiu me destruir. O vento até soprou, mas não fez a minha embarcação afundar. Porque eu estou vivo e eu estou de pé para glorificar a Deus. Ezequiel tem que passar pelo vale para ter no currículo dele um processo de vale. E o vale está sequíssimo. Tem muitos ossos. E você vai começar a entender essa mensagem que Deus quer falar contigo. Você percebe uma coisa? Na hora que Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, porventura esses ossos poderão reviver? Não sei se você já percebeu a resposta que Ezequiel dá. Olha o que Ezequiel diz: Senhor Jeová, tu o sabes. Pastor, o que é que Ezequiel está respondendo? Ezequiel está dizendo: Senhor, se eu responder mediante ao que eu estou vendo, eu vou atrapalhar o processo. Então, Senhor, tu quem sabes. Posso falar uma coisa? Aí vai um conselho: quanto menos dá palpite no vale é melhor. Vale não é lugar de palpitar, vale é lugar de profetizar. Vale não é lugar de ficar pensando ou dizendo o que acha. E quanto mais você falar, mais você vai atrapalhar o processo. Porque tem horas que o que você vai ver é tão assustador que vai bagunçar a tua fé. Então, quanto menos falar, é melhor. Eu já vivi, pastora, dias de vale tão terríveis, que eu falava para Deus: Senhor, não toca mais nesse assunto, porque se eu falar dessa história, eu vou acabar pecando contra o Senhor. O Senhor é quem sabe, eu não toco mais nesse assunto, porque se eu falar, eu vou pecar, porque eu não acredito mais em saída no meio dessa história. Aí, quanto mais eu falava, quanto mais eu dizia, mais Deus gritava: eu vou fazer, você vai ver que eu sou Deus da sua vida. Eu dizia: Senhor, eu não vou falar nada para mim não atrapalhar o teu processo. E aí eu ouvia: fica calado, porque profeta em vale não dá palpite, profeta em vale só profetiza e acredita naquilo que ouviu. É por isso, pastora, que Ezequiel, ele só fala assim: porque assim diz o Senhor Jeová. Você vê que ele não em nenhum momento dá palpite no meio dos ossos que ele está vendo. Porque ele está dizendo: quem me trouxe aqui foi Deus. Quem me fez andar pelo vale foi Deus. Quem me colocou nessa história foi Deus. Então eu só vou fazer aquilo que me for ordenado. Guarde o que eu vou te falar: em dias de vale, faça duas coisas. Fale o menos possível e só tome decisões pautadas naquilo que você ouviu. Pastor, como é que tá? E aí, meu amigo, como é que tá? Tô no vale, mas estou na direção. E aí, como é que foi? Ainda não aconteceu, mas estou esperando a ordem. E quando a ordem vier, eu vou me levantar e vou fazer conforme aquilo que eu ouvi. Porque osso não respeita a minha voz, osso respeita aquilo que foi liberado da boca de Jesus. As tuas atitudes para sair do vale precisam estar bem alinhadas com aquilo que Deus vai te direcionar para fazer. Aí, Ezequiel não é bobo nem nada. Ezequiel sabe muito bem o processo que ele está passando. E a Bíblia diz que ele profetizou como se deu ordem. Repita após mim: ele profetizou
como se deu ordem. Eu quero começar a pregar para você entender. 4 coisas. Quantas coisas? 4 coisas que Ezequiel viu depois que profetizou. Porque no meio de um vale, quando os profetas se levantam e profetizam debaixo de um alinhamento divino, 4 coisas vão te acontecer. A primeira coisa que aconteceu, presbítero Mike, quando Ezequiel vai profetizar, a Bíblia diz assim: eu profetizei e houve um ruído. Repita após mim: houve um ruído. Pastor, o que é ruído? É um barulho. Pastor, mas barulho é suficiente para determinar alguma coisa? Não. Mas para profeta é. Por quê, pastor? Porque um dia Elias está no Monte Carmelo e Elias pergunta para o moço: pode subir e ver o que está apontando lá do lado do Oriente, porque eu ouço ruído. Eu ouço ruído de uma abundante chuva. Eu imagino o profeta, imagino o moço do profeta dizendo: ô profeta, desculpa, mas o que é, aonde que ruído determina a chuva? Ele diz: para você não é nada, mas para profeta ruído é sinal. O sinal é pequeno, mas o que vai acontecer é grande. O ruído é pequeno, mas o que vai estourar é grande. Eu vim profetizar nessa noite para quem tem mão para levantar e fé para receber. Os profetas que se levantarem para profetizar nesse vale, fique atento aos sinais, porque o sinal é pequeno, mas o que vai acontecer é coisa grande. Meu Deus. Profeta não precisa ver muita coisa. Profeta não precisa ver os ossos ficarem de pé. Profeta já acredita num ruído. Meu Deus. E tem dia que no vale você não vai ver muita coisa, você só vai escutar ruído. Você tem fé para acreditar que um ruído pode ser um sinal de um milagre? Você é do tipo de crente que precisa ver para acreditar, ou um ruído é suficiente para aguçar a tua fé e sair daqui hoje dizendo: o ruído é pequeno, mas a chuva é grande. O ruído é pequeno, mas o exército que vai levantar nesse vale é grande demais. Oh meu Deus, com muito carinho e respeito, pega na mão desse crente do teu lado. Pega na mão dele, balança a mão dele e diga: o ruído pode ser pequeno. Não grita para ele ouvir, diga: o ruído pode ser pequeno, mas o que está vindo aí é muito grande. Diga assim: eu não sei. Diga: eu não sei como foram os seus 9 meses que já passaram em 2022. Diga: mas eu creio que hoje o ruído está sendo liberado. Esse ruído vai fazer com que outubro, novembro e dezembro algo poderoso aconteça na tua vida. Só quem acredita, levante a mão e adore. Só quem crê, levante a mão e adore. Eu vim profetizar para quem tem mão para levantar e fé para receber. O ruído pode ser pequeno, mas a colheita vai ser grande. Pastora Patrícia, eu não preciso ver o templo surgir, eu já creio com ruído. Ai, Delemanchorebas, Alai Deremanchuri Calabarachúria.
Quer ver o tipo de crente que deixa o diabo confuso? É o crente que acredita em ruído. Porque, pastor, ainda não aconteceu na terra, mas já aconteceu aqui. Ainda não aconteceu aqui, mas já aconteceu aqui. E alguém diz: você é maluco, como é que você acredita nesse tipo de coisa? Aí tu diz: eu já ouço ruído, eu já ouço ruído, eu já ouço ruído. Ou quem pode ouvir, quem pode entender que nessa noite é um ruído sendo emitido, meu Deus. Ai, Démia, Sarábia. Para profeta um ruído é suficiente. Para profeta um ruído é suficiente. Eu ouço um ruído. Meu Deus. Guarde o que eu vou te falar. Fique atento por esses dias às sinalizações que Deus vai te dar. São ruídos, são sinais que vão te apontar o que está a caminho da sua vida. Você tem fé para acreditar em profecia do altar? Você tem fé? Você tem fé? Você tem fé? Então você vai olhar para esse crente e vai dizer assim: a nuvem é até pequena, mas a chuva que está vindo é grande. Diga assim: o que está vindo é grande. Profetiza mais forte: o que está vindo é grande. Fala para quem está atrás: o que está vindo é grande. O que vai acontecer na tua família é grande. O que vai acontecer no teu ministério é grande. O que vai acontecer para essa igreja é grande. Os sinais são pequenos, mas a chuva vai ser grande. É um tempo de coisa grande chegando para você. O profeta ouviu um ruído. O profeta ouviu um ruído. E alguém vai dizer: sua louca, que fé é essa? Tu vai dizer: eu ouvi o ruído. Seu maluco, está acreditando em que? Eu ouvi um ruído. Quem te garantiu? O Deus que manda ruídos. Quem vai fazer? O Deus que emite sinalizações. E eu acredito que pequenos ruídos são suficientes e apontamentos para coisas grandes que estão a caminho da minha vida. Primeira coisa que Ezequiel viu, depois que profetizou, foi um ruído no meio do vale. Pastor, além do ruído apontar que, sendo um prenúncio de que coisas grandes estavam por vir, o que mais o ruído está apontando? Número 2. O ruído está dizendo para Ezequiel: esse vale, esses ossos ainda não estão mortos. E coisa morta não faz barulho. A sinalização de Deus para Ezequiel é o seguinte: esse vale ainda tem vida. Eu vim profetizar para alguém que talvez acredita que tudo ao seu redor está morto. E a profecia do altar é essa: o teu vale vai dar sinal de vida. 2 glória, 3 amém, 5 aleluia, 4 mão erguida. Eu vou profetizar outra vez: o teu vale vai dar sinal de vida. Não tem nada melhor, gente, quando alguém olha e diz: está tudo morto, não vai se movimentar, não vai levantar, não vai reagir, não vai ter restauração familiar, não vai dar certo, a porta não vai funcionar, o ministério não vai avançar. Aí Deus grita, Deus faz o ruído surgir. Aí tu diz: esse vale deu sinal de vida, esse vale deu sinal de vida. E eu vim profetizar que por esses dias você vai ver que o teu vale vai dar sinal de vida. O teu vale vai dar sinal de vida. O teu vale vai dar sinal de vida.
O que é sinal de vida? É um movimento inesperado, é uma ação inesperada. Você acredita que o inesperado pode te alcançar? Oh meu Deus, oh meu Pai, eu queria que pelo menos 4 crentes acreditassem em profecia. Você acredita que o inesperado pode alcançar a tua casa, pode alcançar a tua família, pode alcançar teus negócios, pode alcançar tua vida financeira? Eu vim profetizar: o inesperado vai acontecer. Esse vale vai dar sinal de vida, de vida, de vida, de vida. E só quem crê joga a mão lá em cima, começa a fazer aquele barulho que o diabo detesta. Enche esse lugar de glória. Esse vale vai dar sinal. Chacoalha a mão desse crente, chacoalha, mas pega na mão dele ligado. Ela manchore baraia. Pega na mão dele ligado. Pega na mantore bachúria. Pega na mão dele crente, porque a fé que está em você vai começar a transferir para ele. Oh meu Deus! E com muita fé você vai dizer: o inesperado vai te alcançar. O inesperado vai te alcançar. Eu vim profetizar, a pastora Patrícia. Eu não subi nesse altar hoje como um pregador, eu subi nesse altar como um profeta. Eu vim profetizar o inesperado, aquilo que estava fora da ótica, aquilo que parecia que não ia vir, da onde você não pensa, de quem você não pensa, na hora que você não pensa, vai chegar sobre a tua vida. E se você pega, e se você acredita, abre essa boca, libera o teu grito, faz aquele barulho que o diabo é o inesperado, é o inesperado, é o inesperado, é o inesperado. Meu Deus. Ela vai toremarachúria. Abidaramantorebas. Meu Deus. Você sabe o que é inesperado? Você sabe? Inesperado é aquilo que vem numa hora que você não imagina. Aquilo que vem de quem você não imagina. E de onde você não imagina. Se quem era para fazer não fez, Deus vai levantar alguém para fazer. Mas desamparado você não vai. Se eu tivesse aí embaixo, eu ia te ensinar a receber profecia direito. O inesperado é Deus levantando alguém para surpreender a tua vida e fazer por você o que era para ser feito e não foi. Deus é poderoso para surpreender a tua vida. Pega essa profecia. Aí em 2022 você vai viver o inesperado. Eu acredito nisso. Eu vivo essa palavra. Eu vivo essa palavra. Porque, pastor Ricardo, eu já dormi um dia sem carro e sem R$1 no bolso. E no dia seguinte estava andando de carro chegando em casa. E alguém vai dizer: que loucura é essa? Vi. Já aconteceu, Ingrid? Já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. Eu já vi tanta coisa de Deus mudar cenários que nem estavam mais no meu cronograma. Eu já vi, pastora Débora, coisas que estavam programadas para 2 anos para frente. Ai, e Deus acelerar e colocar dentro de 1 ano que eu pensei que já estava perdido. Deus me trouxe nesse altar para cobrir essa igreja com essa palavra. Você está debaixo de uma unção que vai te fazer viver o inesperado.
Ezequiel profetizou. Número 1, um ruído era um apontamento. Número 2, o vale deu sinal de vida. Número 3, a missionária Rafaela, quando ele profetiza, ele ouve o ruído, ele vê o vale dando sinal de vida, e os ossos começaram a se juntar. Mas osso se juntar, pastor Ricardo, o senhor mais inteligente que eu, osso se juntar é milagre. Mas o problema é que os ossos não se juntaram perna com perna. Aliás, não foi braço com perna, não foi cabeça com ombro, foi osso com osso. Porque aquilo que Deus junta, Ele não junta para bagunçar, Ele junta para organizar de verdade. Quando o vale dá sinal de vida, ele não faz juntar de forma desordenada. Ele põe cada peça no seu devido lugar. Eu tenho muita fé para acreditar nisso. Porque, pastor, esse quebra-cabeça Jesus vai colocar peça por peça e vai organizar o que você tentou organizar o ano inteiro e não conseguiu. Você tem fé para acreditar? Levante a mão. A unção que está aqui vai organizar coisas que estavam desorganizadas na tua vida, porque a mão do diabo entrou e bagunçou tudo, bagunçou a programação, bagunçou o planejamento, bagunçou o sonho, bagunçou o projeto. Mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer: se o diabo é especialista em bagunçar, Deus é poderoso para colocar em ordem, e Ele vai ordenar essas coisas hoje. Pega na mão desse crente e fala com ele assim: a tua vida vai entrar em ordem. Não, mas do jeito que você falou, tão desanimado, vai ficar bagunçado como tá. Fala como crente, meu negostal, diga: a tua vida vai entrar em ordem. Diga assim: tudo vai se encaixar. Diga assim: o dinheiro vai dar para pagar. Deus vai organizar. Deus vai colocar no lugar. Ou tudo vai se encaixar. Quem é teu pai é Deus. Quem te chamou foi Deus. Quem te ungiu foi Deus. Ele vai organizar, profeta. Organizar. Oh, meu Deus. A mão de Deus organiza muita coisa hoje. Quantos querem? Diga: eu recebo essa palavra. Não grita: eu recebo essa palavra. Deus organiza. Depois que ele profetizou, houve um ruído. O vale deu sinal de vida. As coisas se organizaram. Número 4. Eu encerro. Ele viu. Ele viu o que, pastor? Um vale cheio de ossos secos se transformar num exército poderoso. Pastor, você veio profetizar. Qual é a quarta coisa? A quarta coisa é essa. Pega e recebe. O mesmo par de olhos que viu a tragédia vai ser o mesmo par de olhos que vai ver a restituição de Deus. Tem dias, pastora, minha amiga, que Deus expõe nossos vales para todo mundo ver. Mas posso falar uma coisa? O Deus que permite a exposição é o Deus que vai preservar todo mundo que viu em vida. Para quê, pastor? Para que o mesmo par de olhos que viu o vale de ossos secos possam ver esse vale de pé para a glória de Deus.
Então coloque a mão sobre a sua vista e fala assim: esses olhos. Não baba assim, diga: esses olhos ainda vão ver. Diga: ainda vão ver essa história sendo transformada. Diga assim: esses olhos não vão se fechar enquanto Deus não mudar essa história. Diga assim: esse par de olhos ainda vai ver o inesperado acontecer. E se você acredita, joga essa mão pra cima, abra sua boca e libera um grito de glória. Deus vai te dar saúde para ver. Deus vai te dar vida para ver. Deus vai te dar estrutura para ver. Tu não vai morrer, filha, enquanto esse par de olhos não vê a promessa se cumprir na terra. Porque Deus faz assim. Ele permite os olhos ver o vale, mas faz com que esses mesmos olhos vejam a restauração do vale. Queria que você se colocasse de pé comigo. Queria, se você pudesse, você pegasse na mão desse crente aí. Não precisa fechar o corredor não, mas eu queria te pedir um favor, para você fechar os olhos mesmo. Feche os olhos. Estamos debaixo de uma palavra revelada, debaixo de uma palavra de vida. E dentro da temática proposta, é hora dos profetas se levantarem para profetizar. O reboliço aconteceu, um ruído surgiu, porque tinha um profeta de boca aberta. Tinha um profeta que estava sendo conduzido pelo direcionamento de Deus. E há um direcionamento divino para a sua vida essa noite. O direcionamento é hora de profetizar. É hora de profetizar. Nós vamos levantar um clamor. Mas escute, não é oração, é clamor. Escute, não é oração e pensamento, é clamor. Sabe o que é clamor? Falar em voz alta. Tu vai evidenciar o que precisa mudar nesse vale hoje. E se esse vale tiver nome, você vai gritar o nome do vale hoje aí. Tu vai dizer: visita o João, visita a Maria. Tu vai dar nome. Se o vale for uma porta que precisa se abrir, você vai dar nome aonde você quer entrar. Diga: Deus vai abrir aquela porta lá. E eu creio que debaixo dessa unção haverá testemunhos da parte de Deus para a tua vida, para tu contar em cima desse altar. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Doreba candarabachúria, de candarabacheia, diribaracandarabachô. Você vai começar a levantar a voz agora. Eu vou contar de 1 a 3 e tu vai começar a gritar. Mas tu vai clamar com fé. E tu vai falar: Deus, faz esse vale dar sinal de vida. Faz um ruído surgir. Faz alguma coisa acontecer na minha casa. Eu digo hoje é a noite de Deus mudar o seu vale. Eu digo 1,5, é noite de Deus dar uma virada na sua vida. Eu digo 2, quando os profetas se levantam para profetizar, o inferno tem que bater em retirada. Eu digo 2,5, chegou o tempo e é agora que você vai se levantar com ousadia e Deus vai mudar a tua história. Eu digo 3, comece a clamar. Cadê você clamando? Cadê Cadê você gritando, dizendo: Deus, muda lá, transforma lá, meu Deus, muda aquele homem, abre essa porta. Eu quero te ouvir, eu quero te ouvir. Eu quero ver a tua boca mexer.
mexendo. Olha um som de oração tomando essa casa. Os espíritos malignos vão começar a bater em retirada. As correntes que prendiam a tua história, elas vão começar a ser despedaçadas. E tiver macumba no teu caminho, ela vai ser queimada pelo poder que é no nome de Jesus. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Olha como Deus trabalha. Olha enquanto você ora, como a mão de Deus movimenta. Enquanto você ora, olha a Deus criando um caminho. Olha a Deus criando uma saída. Olha a Deus abrindo essa porta. Vai, débria, calude, canta, arabaxôpria. Olha a Deus curando essa enfermidade. Vai orando, crente. Vai orando, crente. Olha a Deus levantando alguém para cuidar das suas necessidades. Vai, débria, calude, bébria, candarábria. Eu sinto Deus nessa oração. Eu sinto Deus nesse candarada cheia. Ele é baramanchore, é barachuri, a calabaia. Deus está agindo. Satanás está perdendo a guerra. O inimigo está batendo em retirada. Se por um caminho ele veio, por 7 ele vai fugir. Os profetas se levantaram para profetizar. Esse vale vai dar sinal de vida. 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 Olha como eu vejo. Eu já ouço ruído. Eu já ouço. Eu já ouço ruído. Eu já ouço ruído de uma abundante chuva que está pra cá. Ô meu Pai, ô meu Deus do céu, enquanto a igreja ora, os céus se abrem sobre essa casa. Há um portal de Deus que se abre sobre esse templo. Ebertes, ele vai honrar a tua oração. Eu vou honrar a tua profecia. Eu vou honrar a tua fé. Eu vou honrar a palavra que você está profetizando. Olha como Deus trabalha nessa casa. Olha como Deus toca no homem. Olha como Deus toca nessa mulher. Olha como ele trabalha. Olha como ele move. Olha como a mão de Deus endireita. Prepara a igreja. É noite do vale entrar em movimento. É noite do vale entrar em, oh meu Deus. Quem pode sentir? Quem pode glorificar? Quem pode adorar? Quem pode receber o que Deus libera para tua? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão e recebe dessa graça que ele libera sobre esse os profetas estão se levantando para dizer: Satanás, esse vale ainda tem vida aí. Esse vale ainda tem vida. Ainda tem vida. Ainda tem vida. Não acabou. Tá seco, mas é meu. Ah, tá seco, mas é meu. Eu não abro mão. É o meu vale, vai dar sinal de vida. Dê um abraço nesse crente do seu lado e fala para ele: o teu vale vai dar sinal de vida. Sai do teu lugar e abraça pelo menos mais 2 pessoas. Diga: o teu vale vai dar sinal de vida. Meu Deus, se tu soubesse o que está acontecendo aqui. Como as águas de Deus se agitam. Como as águas de Deus se agitam ao teu favor. Meu Pai. Meu Deus. Meu Deus, como o mundo espiritual está agitado. Meu Deus. Tem decretos sendo rasgados ao teu favor hoje. Tem palavras contrárias que estão caindo por terra sobre a tua casa e sobre a tua vida. Se tu pudesse entender o que Deus está fazendo ao teu
respeito aqui. Você estava de boca aberta, glorificando, exaltando, porque hoje Deus liberou a tua vida para viver uma nova história. Se você crê, diga amém e aplauda Jesus, porque Ele é digno de toda glória, digno de toda honra, digno de todo louvor. Bendito, magnificado é o nome do nosso. Glória a Deus. Aleluia. Que palavra, né?